Quando se fala em buraco negro, talvez a única coisa que vem à sua mente é uma espécie de anel cósmico gigantesco, cuja abertura à luz não é capaz de escapar. Em suma, seria o fim de tudo, caso o planeta Terra se aproximasse o suficiente de um ou vice-versa. Em termos, você pode estar certo. Poderíamos dizer adeus até às nossas mais profundas lembranças caso viéssemos à aproximação de um astro tão massivo e mortal. Mas e se eu te contar que fabricaram exatamente, um buraco negro aqui mesmo na Terra, em laboratório? Antes de mais nada, vamos entender melhor esses astros perigosos e fantásticos que há nos céus de praticamente todos os mundos que existem, habitados ou não. Os buracos negros são objetos de discussão desde o século XVIII, quando em 1783, John Michell, um geólogo e astrônomo inglês, sugeriu a ideia de estrelas negras ou estrelas escuras em uma carta à Royal Society de Londres. Michell teorizou que uma estrela com massa e densidade suficientemente grandes geraria um campo gravitacional tão intenso que nem mesmo a luz poderia escapar dela, antecipando o conceito moderno de buracos negros. Mais tarde, em 1796, o matemático francês Pierre-Simon Laplace também chegou às conclusões semelhantes sobre a existência de tais objetos, reforçando a ideia. Contudo, foi apenas no século XX que o termo buraco negro e uma compreensão mais completa de suas propriedades físicas se consolidaram. Karl Schwarzschild, físico alemão, propôs pela primeira vez a solução dos buracos negros utilizando a teoria da relatividade geral. Em 1916, ele resolveu as equações de Albert Einstein, descobrindo assim um conceito de singularidade no espaço-tempo, que ocorre quando um corpo muito massivo colapsa, atingindo um tamanho diminuto e densidade infinita, e onde as leis da física e até mesmo o tempo deixam de existir. O termo buraco negro, no entanto, só foi conceituado em 1968 pelo físico norte-americano John Archibald Wheeler. No entanto, é curioso saber que o próprio Einstein nunca acreditou na solução dos buracos negros, ou melhor, na sua real existência. Na verdade, haviam muitas coisas que a teoria dele já previa, mas ele não se convenceu delas até o dia de sua morte. Segundo a astrofísica Berta Meigar, da Escola de Engenharia de Lorena da USP, Einstein também pensava que não existia uma constante cosmológica. Não achava que o universo podia estar acelerando, sendo que hoje é conhecida essa aceleração. No entanto, a teoria dele prevê as duas coisas que, por sinal, já foram comprovadas. Existem 3 principais tipos de buracos negros conhecidos pelos cientistas: os buracos negros estelares, os supermassivos e os de massa intermediária. Os mais comuns são os estelares, que são resultado do colapso gravitacional de estrelas massivas ao final de seu ciclo de vida, após a explosão de uma supernova. Como características principais, eles têm massas que variam de cerca de 3 a 20 vezes a massa do Sol e são detectados principalmente através da emissão de raios X de matéria aquecida, que é atraída para o buraco negro a partir de uma estrela companheira em sistemas binários. Os buracos negros supermassivos ainda não têm sua formação totalmente compreendida pelos cientistas, mas acredita-se que cresçam ao longo do tempo acumulando massa a partir de gás, estrelas e até mesmo de outros buracos negros. Eles têm massas que variam de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol e são encontrados no centro de quase todas as grandes galáxias, incluindo a Via Láctea, onde reside o buraco negro supermassivo, Sagitário A, estrela. Os supermassivos podem ser detectados pelo movimento das estrelas ao redor deles e pela emissão de radiação de discos de acreção de matéria ao seu redor. Já os buracos negros de massa intermediária podem se formar pela fusão de buracos negros estelares ou pela acumulação de massa em regiões densas de estrelas. Eles possuem massas que variam de centenas a milhares de vezes a massa do Sol e são mais difíceis de detectar e mais raros. Mas alguns candidatos foram identificados em aglomerados globulares e em galáxias anãs. E o que se conhece sobre os buracos negros hoje em dia? É consenso na comunidade científica de que os buracos negros são um dos fenômenos mais intrigantes do universo
e a ciência tem feito grandes avanços em sua compreensão. Aqui está uma visão abrangente e acessível do que sabemos sobre eles hoje em dia. Estrutura. Sabe-se que em torno de um buraco negro há uma zona enorme chamada horizonte de eventos. Essa zona é considerada a fronteira, além da qual nada pode escapar da atração gravitacional do buraco negro. É o ponto sem retorno. A outra parte da estrutura é chamada de singularidade, que é o núcleo do buraco negro, onde a densidade é infinita e as leis da física, como as conhecemos, deixam de se aplicar. Para se ter uma ideia terrena da coisa toda, imagine um enorme lago que, por um acidente geológico, teve o chão aberto bem no seu centro. Evidentemente, a água do lago começou a ser sugada para este buraco, que seria a singularidade. E em volta criou-se um vórtice, um redemoinho que traga tudo que estiver na superfície ou logo abaixo dela, o que seria o horizonte de eventos. Quanto às propriedades e efeitos causados por um buraco negro, há, por exemplo, o efeito de lente gravitacional, que é quando a luz de objetos próximos é curvada, criando imagens distorcidas ou múltiplas dos objetos. Ocorre também o disco de acreção, que é quando a matéria que se aproxima de um buraco negro forma um disco em alta velocidade, aquecendo-se e emitindo radiação, especialmente raios X, que são facilmente detectáveis pelos instrumentos. E, por fim, há os jatos relativísticos. Alguns buracos negros lançam jatos de partículas a velocidades próximas à da luz, perpendiculares ao disco de acreção. Esses jatos são observados em buracos negros supermassivos nos núcleos de galáxias ativas. E quais são os impactos que os buracos negros causam no universo? Primeiramente, há uma espécie de interação com o ambiente. Isso é, os buracos negros influenciam o seu entorno ao atrair e aquecer luz e matéria, moldando a formação de estrelas e a evolução das galáxias. De acordo com a radiação de Hawking, os buracos negros não são eternos, e no final de sua vida eles podem emitir radiação intensa em um evento violento. Calma que eu explico. O físico teórico inglês Stephen Hawking teorizou que buracos negros não são completamente negros. Devido a efeitos quânticos, eles podem emitir radiação e perder massa ao longo do tempo, eventualmente evaporando. Isso foi chamado de radiação de Hawking. Essa radiação é extremamente fraca e ainda não foi observada diretamente. A detecção de buracos negros, aliás, se faz de duas formas. Uma delas é por ondas gravitacionais, detectadas por observatórios como o LIGO e o Virgo. São geradas por eventos como a fusão de buracos negros. Essas ondas confirmam muitas previsões da teoria da relatividade geral de Einstein. Em 2019, o enorme EHT, sigla para Event Horizon Telescope, um telescópio multinacional, produziu a primeira imagem direta do horizonte de eventos de um buraco negro, e que é esta que você está vendo agora na tela, localizado no centro da galáxia M87. O telescópio de horizonte de eventos EHT é uma colaboração internacional de observatórios de rádio ao redor do mundo, projetada para criar uma imagem direta do horizonte de eventos de um buraco negro. O EHT não é um único telescópio físico, mas sim uma rede de telescópios distribuídos globalmente que operam juntos como um único instrumento. O principal objetivo do EHT é observar detalhes muito finos do horizonte de eventos de buracos negros, particularmente o buraco negro supermassivo no centro da galáxia M87 e o buraco negro Sagitário A, estrela no centro da nossa própria galáxia, a Via Láctea. Agora, e quanto ao buraco negro feito em laboratório? O fato é que uma equipe de cientistas criou um buraco negro em um laboratório e então ele misteriosamente começou a brilhar. Mas calma, isso foi em um ambiente completamente controlado e seguro. Especificamente, eles criaram o horizonte de eventos de um buraco negro em condições de laboratório usando uma cadeia de átomos. O brilho pode finalmente esclarecer como os buracos negros irradiam na forma de radiação de Hawking e, em um contexto mais amplo, os aspectos da gravidade quântica. Como você já sabe, o horizonte de eventos de um buraco negro é o ponto sem retorno. A força gravitacional nesse limite é tão poderosa que nem mesmo a luz,
a entidade mais rápida conhecida no universo pode escapar. Em 1974, Stephen Hawking propôs um mecanismo de evaporação dos buracos negros via radiação de corpo negro, conhecido como radiação de Hawking. A matemática da radiação de Hawking nos diz que levaria mais de 10 elevado a 100 anos para que os buracos negros astrofísicos evaporassem por meio desse fenômeno. Além disso, a energia emitida por esses buracos negros é tão pequena que não podemos detectá-la, mesmo com a tecnologia mais avançada à nossa disposição. Isso ocorre porque qualquer sinal se perderia no ruído do fundo cósmico de micro-ondas. Essa é a principal razão pela qual a radiação de Hawking nunca foi detectada. Mas agora, uma equipe de físicos detectou uma radiação semelhante no laboratório. Como é que eles descobriram isso? Como a radiação de Hawking dos buracos negros está ligada à mecânica quântica. E, finalmente, e mais importante, como esse estudo nos aproximará da teoria unificada de tudo. A radiação de Hawking surge de um quadro teórico chamado Teoria Quântica de Campos, ou QFT, uma combinação de física clássica, relatividade especial e mecânica quântica. De acordo com a teoria quântica de campos, o vácuo não está realmente vazio. Em vez disso, está cheio de partículas virtuais, que surgem e desaparecem em partes, do nada, no espaço. Essas partículas virtuais causam flutuações do vácuo. Em outras palavras, elas causam uma mudança aleatória na quantidade de energia no espaço. As partículas virtuais sempre aparecem e desaparecem em pares de uma partícula e uma antipartícula. Como essas partículas aparecem sem uma fonte de energia, disse que elas violam a lei de conservação de energia. Quando um par de partículas é criado, uma das partículas tem energia positiva, enquanto a outra, energia negativa. Embora a energia líquida do par ainda seja zero, isso pode causar uma violação da conservação de energia. Mas isso é teoricamente permitido porque a partícula e a antipartícula se aniquilam dentro de uma janela de tempo fornecida pelo princípio da incerteza de Heisenberg. No entanto, há um outro detalhe. Às vezes, as partículas de energia negativa atravessam o horizonte de eventos e é absorvida pelo buraco negro, mas sob uma condição: que a partícula se mova radialmente para dentro em direção ao buraco negro. Assim, a partícula de energia negativa na flutuação do vácuo é absorvida pelo buraco negro sem violar o princípio da incerteza. Em contraste, a partícula de energia positiva é liberada e escapa para o infinito. Como resultado, o buraco negro perde energia para a flutuação do vácuo, devido à partícula de energia negativa, enquanto a energia do resto do universo aumenta por causa da partícula de energia positiva. Mas isso ainda parece estranho. Como é possível que um par de partículas seja criado do nada? A resposta para isso está na intensa gravidade do buraco negro. Acredita-se que essas partículas apareçam perto do horizonte de eventos do buraco negro devido à perturbação no espaço-tempo causada pela forte gravidade do buraco. Mas mais importante, a massa do próprio buraco negro é convertida em energia que escapa do horizonte de eventos. Portanto, a radiação de Hawking reduz a massa e a energia do buraco. Para entender o que os pesquisadores fizeram, é importante saber a natureza da radiação de Hawking em primeiro lugar. Como ela se parece? A radiação de Hawking atua como a radiação de corpo negro com um espectro de Planck, o que significa que a natureza da radiação térmica emitida pelo buraco negro é semelhante à radiação vinda de uma estrela. Isso é importante porque significa que a temperatura da radiação é inversamente relacionada à massa do corpo negro. Então, quanto maior o buraco negro, menor sua temperatura e mais tempo levará para evaporar. Só como referência, um buraco negro com a mesma massa solar levaria 10 elevado a 64 anos para evaporar. Por outro lado, um buraco negro supermassivo com uma massa de 100 bilhões a do Sol evaporaria em 2 vezes 10 elevado a 100 anos. A radiação de Hawking tem permanecido confusa por muito tempo, porque é muito fraca para ser detectada em buracos negros supermassivos.
No entanto, como sua descoberta pode levar a resultados revolucionários em física e astronomia, cientistas tentaram estudar sua natureza através de análogos de buracos negros criados em laboratório. Uma equipe da Universidade de Amsterdã conduziu uma análise detalhada da radiação de Hawking a partir do horizonte sintético, alterando certas condições para tornar a radiação de Hawking puramente térmica. Para começar, eles criaram uma cadeia unidimensional de átomos para que os elétrons saltassem de um sítio atômico para o outro, replicando o salto de partículas ao redor do horizonte de eventos. A distorção do espaço-tempo devido à presença de um buraco negro foi imitada, ajustando-se à facilidade com que os elétrons podiam saltar entre cada sítio. Quando a equipe estendeu a cadeia de átomos além do horizonte sintético, o efeito da radiação de Hawking foi observado. Houve 3 conclusões críticas desse experimento. A primeira é que a radiação era térmica, apenas sob condições específicas de variação espacial da probabilidade de salto, o que significa que a radiação de Hawking real também pode ser puramente térmica apenas em certas situações. A segunda conclusão é que o emaranhamento de partículas é necessário para a radiação de Hawking. O emaranhamento de partículas é essencialmente um efeito da mecânica quântica, que explica como 2 partículas estão ligadas, apesar de sua vasta separação. A equipe observou que a radiação de Hawking está diretamente ligada ao emaranhamento entre objetos em ambos os lados do horizonte. Finalmente, eles concluíram que a radiação de Hawking requer uma mudança na distorção do espaço-tempo. Ela só ocorreu quando o sistema modelo começou sem nenhuma variação espacial das probabilidades de salto, imitando um espaço-tempo plano sem nenhum horizonte, antes de ser transformado em um que hospedava um buraco negro sintético. Por mais empolgante que a radiação de Hawking pareça, algumas implicações impactam o resto do universo. Primeiro, através da radiação de Hawking, um buraco negro interage com o universo. À medida que sua massa continua reduzindo, a energia do universo continua aumentando. É assim que os buracos negros interagem termicamente com o universo. Em segundo lugar, a radiação de Hawking leva à evaporação do buraco negro. Se o buraco negro estiver isolado e não se alimentando de nenhuma estrela ao redor, ele, eventualmente, se reduzirá a nada. Portanto, a radiação de Hawking implica que os buracos negros não são objetos eternos do universo. Com o tempo, eles também desaparecerão. Mas uma coisa interessante acontece perto do fim do buraco negro. Como a temperatura da radiação aumenta com a diminuição da massa do buraco negro, isso faz com que ela dispare no final. Tais buracos negros com baixa massa são mais propensos a emitir radiação de alta energia na forma de jatos poderosos de partículas. Assim, o ponto final dos buracos negros é mais provavelmente relacionado a explosões violentas na forma de raios-X e raios gama. O estudo da radiação de Hawking pode abrir novas janelas para a física de altas energias e a física de partículas astrofísicas. Em uma visão mais ampla, estudar análogos de buracos negros e a radiação de Hawking pavimentará o caminho para explorar a interação entre a mecânica quântica e o campo gravitacional, o que pode levar à teoria unificada da gravidade quântica. É realmente incrível como a ciência avança. A humanidade nunca esteve tão próxima dos segredos do cosmos como agora. E se tudo isso for parte de algo maior, como uma corrida cósmica entre civilizações do universo? O que é que você acha? A gente deve estar onde, hein? Eu acho que a gente deve estar lá atrás, nos últimos lugares da fileira intergaláctica. Ah, raça humana.